Olá, um ótimo dia para você que nos assiste. Finalmente chegamos à sexta-feira, graças a Deus. Vamos encerrando mais uma semana, mas é claro, com muita informação aqui no Assunto do Dia. Hoje é dia 20 de abril e a gente está começando mais um programa Assunto do Dia aqui na Rede Brasil de Comunicação. O tema de hoje é saúde e nós vamos falar sobre cuidados com bebês. Como sempre, o programa está bem dinâmico e a gente vai ter aqui a orientação de especialistas. Eles irão tratar diversas dúvidas aqui, tirar diversas dúvidas e passar orientações para a gente durante o programa de hoje. A gente também vai saber o que é mito e o que é verdade sobre os cuidados com bebês. A Tânia Silva também já está fazendo uma pesquisa para nos dizer o que é notícia na internet sobre o nosso tema. Já já eu te passo a enquete para você participar e também pode mandar sua pergunta e seu comentário para ser exibido aqui no Assunto do Dia. A sua participação é importante demais. Como já foi dito, aqui o assunto hoje vai ser cuidados com bebês. Nós recebemos aqui hoje o pediatra da SOPEP, que é a Sociedade de Pediatria de Pernambuco, Dr. Guilherme Urben. E também já está conosco a nutricionista materno-infantil do IMIP, especialista em nutrição clínica e mestre em saúde pública, Conciana Freire. Essa dupla de convidados aqui vai nos ajudar muito, mas antes, como sempre a gente faz, vamos conferir a matéria introdutória. Vamos assistir junto com os nossos convidados aqui no estúdio. Você assiste aí na sua casa, onde você estiver. Daqui a pouco a gente introduz o nosso tema aqui, conversando com nossos especialistas. Vamos conferir a matéria? É da repórter Joyce Fernanda. Este aí quietinho é o Abner. Ele tem 1 mês de vida, mas a chegada dele trouxe para a Deisiane, mamãe de primeira viagem, muitas novidades. Para tentar diminuir as surpresas, tanto durante a gestação quanto depois do nascimento do Abner, Deise pesquisou muito, sobre tudo. Durante a gravidez sempre pesquisava mais sobre a gestação em si. Questão da alimentação, mais nesses detalhes. E do que podia fazer ou não, exercício, esse tipo de coisa. E depois que ele nasceu, quando estava mais perto dele nascer, que eu comecei a ler mais sobre cuidados com o recém-nascido. É uma característica marcante de toda mãe querer cuidar e proteger o filho. Mas no caso de Deise, ela teve um motivo ainda maior para ser assim. É que o Abner, assim que nasceu, foi diagnosticado com uma infecção no pulmão e precisou ficar internado numa UTI. Como ele foi para a UTI, teve uma infecção pulmonar, a gente preferiu restringir mais as visitas nesse início, assim que ele nasceu, para justamente por isso, evitar que acontecesse outra infecção, outro problema, e também com uma questão de respiração. E os cuidados que eu sempre tinha era de pedir para quem viesse, porque também é inevitável, a família, todo mundo quer ver. Quem viesse, viesse sempre limpo, usasse também o álcool em gel, sempre aconselhou o máximo de cuidado possível. E Deisiane continua atenta com a saúde do filho, que já tomou vacina, fez exames e já foi para a primeira consulta médica. Como ele passou 10 dias no hospital, ele passou uns 7 dias na UTI e mais 3 para ficar em observação. Então, aí fez lá o teste do pezinho, a gente já saiu, já tinha feito. E depois, acho que 2 dias depois, fez o teste da linguinha e da orelhinha. E também fiz, assim que no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, que eu fiquei lá um tempo, ele tomou a BCG e a hepatite B. Na rotina dentro de casa, Deise fica bastante atenta a mais uma porção de coisas, não menos importantes, claro, para a saúde do filhote. Ele usa sabão líquido neutro, nada aqui com cheiro também, para não arder os olhinhos, que sempre é inevitável, né, bater no olho. Agora que ele já está com 1 mês, eu já estou dando 2 banhos por dia. Aí dou sempre um de manhã e outro de tardezinha. E as roupinhas dele, sempre lavo com sabão apropriado também para bebê. E toda vez, já lavou, secou e passa o ferro e guarda no guarda-roupa dele. E tanta dedicação, né, gente? Só pode ter um resultado: Abner saudável, família feliz.
Até agora ele não teve cólica, eu espero que continue não tendo, né? E aí, se é verdade ou não, eu sempre tento evitar comidas que dizem que faz mal para ele, né? Não comer chocolate, sempre estar comendo mais comida saudável. Pois é, a nossa mamãe de primeira viagem já aprendeu muito, somente nesse primeiro mês de vida do Abner. Mas a estrada é longa, tem muito chão pela frente. Daqui a alguns meses, o Abner vai ter acesso a outros alimentos e vem mais um desafio, a introdução alimentar. Os dentinhos daqui a pouco também vão começar a nascer e aí já viu, outra fase difícil para qualquer mãe. Cuidar dos filhos exige amor, paciência, dedicação. Cansar também faz parte dessa jornada, mas todas as mães dizem sempre a mesma coisa. Vale a pena. Quando eu vim para aqui para casa, eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta de cuidar da casa e também cuidar dele, que tem que ser atenção toda para ele. As outras coisas faz se der tempo. Ele ainda não, bebezinho, não entende e ri só na inocência, mas só de ver esse riso, mesmo sem entender, já dá aquela alegria, satisfação, está sendo bem cuidado. Muito boa a matéria da repórter Joyce Fernanda, não é? Trazendo aí a historinha do Abner e da mãezinha dele. E aí a gente vai introduzindo aí o tema sobre os cuidados com bebês. Sempre é importante agradecer a participação da repórter Joyce Fernanda, né? Um texto, inclusive, bastante exemplar, como sempre ela fazendo um trabalho muito bom. Se tratando em um tema que fala sobre maternidade, parece que ela melhora ainda mais, né? Estamos no mês 4, ainda dá para Joyce ser mamãe em 2018. Nossa colega repórter Joyce Fernanda, muito obrigado pela participação. Gente, a gente quer a tua participação também na nossa enquete de hoje. Perguntamos o seguinte para você. Você acredita que a maior dificuldade com a chegada do bebê é a amamentação? Boa pergunta, né? 3424-1547, nossa linha interativa é uma forma de responder. Você pode também acessar nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. E também você pode falar via WhatsApp 992094819. Não deixe de participar e de acompanhar o nosso programa. Os primeiros meses de vida são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma criança e é claro que todos os cuidados com a saúde devem ser levados em conta. E principalmente os pais que têm seu primeiro filho costumam ficar bastante preocupados com como cuidar corretamente da saúde desse bebê. Tem muita coisa que deixa os pais preocupados e hoje a gente vai aprender mais sobre esses cuidados aí que devem ser adotados nesses primeiros momentos aí da criança. Deixa eu dar aqui o bom dia para a doutora Conciana Freire, nutricionista materno-infantil e especialista em nutrição clínica e mestre em saúde pública. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer também. Um bom dia a todos. Bom dia, Guilherme. Bom dia, doutor Guilherme. É uma oportunidade ímpar estar aqui discutindo um tema tão importante, né? E que é a minha vivência. E belo, muito né, também, bom, né? belo. A gente fala de bebê, é sempre bom, né? E a doutora Conciana está entre Guilhermes aqui, o doutor Guilherme Urben, né, pediatra da SOPEP. Agradeço também pela participação aqui, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Bom dia, pessoal aí de casa, e bom dia para os colegas aqui. Olha, vamos começar falando aí sobre essa questão da amamentação, já que a gente trouxe na enquete, até para facilitar você de dar uma resposta, né? A Conciana, ela não é apenas nutricionista, né? Mas ela tem essa especialidade aí da nutrição infantil. Então, acho que é a pessoa perfeita para falar acerca desse tema. Falando de amamentação, realmente é a maior dificuldade que as pessoas têm de não trazer a amamentação da forma adequada ou de não ter o conhecimento de como deve ser feito esse processo? Sim, a amamentação, na verdade, ela é o principal alimento, né, da criança. Temos aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde aí, referindo para a gente que deve ser garantia até os 6 meses de vida, né, de forma exclusiva. De fato, existem muitas mães que por falta de orientação mesmo ou de apoio, porque a amamentação ela não é fácil, ela deve ser perfeita, né? Mas, de fato, ela não é fácil. Dentro da chegada desse bebê, são tantas novidades para aquela mãe, de primeira viagem principalmente, né? São dores após o parto, né? A criança não sabe mamar ainda, a mãe não sabe amamentar. Pode haver algumas dificuldades de fissura na mama, enfim, tudo isso pode realmente atrapalhar um pouco.
Mas se essa mãe ela for apoiada, ela tiver o apoio da família, da rede de profissionais, né, isso pode seguir de uma forma mais leve, né, e aí a gente ter o sucesso na amamentação. Né? O leite materno ele é perfeito em tudo, né, ele garante aí o aporte nutricional de forma de excelência, né, de uma forma excelente para o bebê, protege contra as infecções, alergias, protege contra a obesidade infantil. Então, a gente deve, de fato, estimular esse aleitamento materno e apoiar essa família, essa mãe. Né? Hoje em dia, existem muitos hospitais profissionais capacitados, né, nessa orientação. Então, procura o pediatra, procura banco de leites nos hospitais. No IMIP a gente tem o banco de leite que apoia muito. Então, se sente dificuldade logo na primeira hora, é importante já procurar um apoio profissional, né, para que a gente consiga garantir essa excelência para o bebê. A gente pode dizer, doutor Guilherme, que uma criança que não teve a amamentação de maneira adequada, ela vai, posteriormente, anos depois, ainda apresentar algum problema, ter alguma dificuldade imunológica, por exemplo? Essa é uma grande discussão, na verdade, tá certo? A gente sabe que o aleitamento materno, o leite materno, na verdade, teoricamente seria o melhor alimento que existe na face da Terra, tá certo? Quem estuda alimentos coloca o leite materno como o primeiro da lista disparado, tá? Eu brinco que a mãe, ela chora 2 vezes quando vai amamentar. Na primeira semana, porque sente dor, e quando deixa de amamentar, tá certo? Porque fica aquela vontade de sempre continuar, tá? É importante que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, também recomenda o aleitamento materno até pelo menos os 2 anos de idade, tá certo? 6 meses de forma exclusiva, mas 2 anos, até 2 anos, pelo menos. E isso se deve muito não só à nutrição, ao caráter nutritivo do leite materno, mas também, como você falou, a questão das imunoglobulinas, a questão da defesa dos anticorpos, tá certo? Tudo isso facilita bastante. O bebê que só mama, tá certo? Ou que faz uma amamentação prolongada, ele tem uma chance maior de desenvolver menos doenças no futuro do que as crianças que não são amamentadas, tá certo? Então, um benefício que pouca gente atenta para isso, mas é um outro motivo para se amamentar o bebê, tanto de forma exclusiva nos primeiros 6 meses, tá certo? Como de forma prolongada também, até pelo menos os 2 anos de idade. É óbvio que existe muita dificuldade, eu acho que é o grande desafio, tá certo, da mãe é a amamentação na primeira, segunda, terceira semana de vida, principalmente nesse primeiro mês, tá? Que é uma coisa nova, tá certo? Tem mulheres que ficam muito angustiadas, o bebê perde peso naturalmente na primeira semana, isso afeta muito a cabeça da mãe, achando que o leite dela é fraco, achando que o bebê não está mamando adequadamente, isso não é verdade, tá? Isso, fisiologicamente, todo bebê vai perder peso na primeira semana, tá? E, como nossa Nutri falou, o bebê está aprendendo a mamar, tá certo? Porque o bebê está aprendendo a mamar na primeira semana, a mãe está aprendendo a colocar o bebê para mamar, ela tem dores do parto ainda, principalmente as mães submetidas ao parto cesariano, tá certo? Então tudo isso dificulta, a própria dor, tá certo? Ela dificulta a produção do leite, tá certo? Eu brinco que a amamentação é um joguinho de hormônios, tá? O bebê estimula a mãe, ela produz leite, tá certo? E depois o leite vai embora para a boca do bebê. Se alguma coisa aí afeta esse linkzinho entre a produção do leite e a saída, tá certo? Principalmente o estresse, dor, tá certo? Tudo isso pode prejudicar a amamentação. Tá? Só pedir licença rapidinho aqui para os nossos convidados, né? A gente vai para um rápido intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco a gente traz o quadro Mito ou Verdade. Tem muita informação importante para a gente saber, então não sai daí que daqui a pouco o assunto do dia está de volta. Olha, gente, vamos retomar nosso tema de hoje, mas dessa vez vamos avaliar na internet o que tem sido destaque nas notícias sobre cuidados com bebês. Tânia Silva é quem traz as informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, uma ótima sexta-feira para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. A informação de hoje é do blog Movimento Saúde. Cuidados com higiene são fundamentais ao visitar bebês. Ao visitar um recém-nascido, muitos parentes e amigos acabam não prestando atenção em algumas atitudes que podem prejudicar a saúde do bebê. As orientações na hora da visita é da enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, a Adriana Teixeira Reis.
Então não devemos beijar muito próximo ao rosto do bebê e até das mãos, já que podemos deixar germes. E os bebês têm o hábito de colocar muito a mão na boca. Outra orientação é higienizar bem as mãos e antebraço ao chegar da rua para visitar o bebê e a gestante. Pode ser feita também essa higienização com água e sabão ou com álcool 70. E se algum parente estiver doente, vale o bom senso e fazer a visita quando estiver totalmente recuperado da saúde. Agora a gente volta ao estudo para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia, por ter observado aí na internet, né, e trazido essas orientações aqui pra gente. A gente vai pro quadro Mito ou Verdade daqui a pouquinho. Antes eu quero comentar também o que foi falado aí pela Tânia, né, lembrando que hoje a gente está com o pediatra da SOPEP, que é a Sociedade de Pediatria de Pernambuco, o doutor Guilherme Urben, e também já está aqui a nutricionista materno-infantil, especialista em nutrição clínica e mestre em saúde pública, Conciana Freire. Já nos ajudaram aqui no primeiro bloco e vão continuar nos informando aqui, passando orientações. A Tânia fez essa varredura aí, observando sempre uma notícia importante sobre o tema, e é importante a gente falar sobre isso, né? Que ela já trouxe aí uma introdução, vamos dizer assim. Muitas vezes as pessoas querem visitar, muitas vezes não sempre as pessoas querem visitar, tem um bebezinho e todo mundo quer ir lá. É importante que a pessoa tenha esses cuidados, né? Bebê é uma coisa fofa, todo mundo quer beijar, agarrar, abraçar, fazer tudo. Mas ali naquele momento é uma vulnerabilidade muito grande. Uma pessoa, às vezes, com uma gripe que no adulto não derruba tanto, pode ser um problema grande para a criança, né? Estamos na época de chuva, né? E a época de chuva traz resfriados, e um resfriado comum em um adulto não é um resfriado comum num recém-nascido. Né? Os hospitais estão cheios de recém-nascidos internados com bronquiolites ou pneumonias, tá certo? Então é importante ter esse bom senso, tá? De quando for visitar uma criança, não ir visitar ele doente, tá certo? Como a Tânia falou, sempre lavar as mãos, ter esse hábito de lavar as mãos, tá certo? Okay? O álcool a 70%, eu sempre peço para as mães mesmo comprarem álcool, tubo de álcool em gel, e coloca na entrada da casa e outro na entrada do quarto do bebê, é importante, tá certo? E usar como uma brincadeira mesmo. Chegou uma visita, tá? Vamos limpar a mão aqui, tá certo? Ou então usar como uma brincadeira para os irmãozinhos mais velhos, tá certo? Okay? Isso é importante, fazer toda essa orientação. Tá? Mão de criança não é para ser tocada, tá certo? Okay? Inclusive as crianças no primeiro mês estão sempre de luva, tá certo? Isso tem uma razão de ser. Então deixa lá o bebê tem que ter um contato íntimo com a mãe, tá certo? Com o pai, mais visitas, olha lá, tá certo? Curte o bebê, dá um legal, dá um abraço na mãe, tá certo? Mas vamos evitar tentar beijar o bebê, tentar pegar na mãozinha dele o tempo todo, que você veio da rua, tá certo? Ok? E a sua pele tem muito germe, tá? Diferente da pele do bebê, que ainda está criando imunidade, né? Muito importante isso daí, né, gente? A gente gosta de visitar e tal, quer ver o bebezinho lá. Nós vamos ter cuidado, primeiro, pensar na saúde dele, no bem-estar da criança, não é? Vai chegar o momento dele crescer um pouquinho, aí você vai poder abraçar e beijar à vontade. Vamos conferir mito ou verdade agora. Produção, traz pra gente aqui a primeira tela para nossos convidados comentarem. A primeira tela do Mito ou Verdade de hoje diz o seguinte: é preciso oferecer água ao recém-nascido além do leite materno. Isso aí, é mito ou é verdade? A criança vai beber só o leite, não vai ter o tempo para a água dela, não? Então, é mito, Guilherme, né? Não precisa. Se ele tiver em aleitamento materno exclusivo, até os 6 meses, como se preconiza, não é necessário a oferta de água. O leite materno, ele já é rico em água, né? E com os outros nutrientes, e aí não é preciso. Se acha que o bebê está com calor, né, está um dia mais quente, amamenta. Sempre amamentando, isso sim vai oferecer a oferta hídrica necessária para o recém-nascido. Não precisa de forma alguma, é mito. Olha que importante, né? Porque que a gente imagina aqui, né? A gente fala tão bem das propriedades da água também. Não tem problema nenhum a gente oferecer água também para a criança, ela vai tomar água quando tiver mais calor e tal. Mas isso mostra também o quanto o leite materno ele é potente, vamos assim dizer, né? É realmente, nutricionalmente falando, ele vai suprir todas as necessidades do bebê, né? Algum comentário, doutor Guilherme? Também assim? As avós surtam, né? Quando a gente fala que não precisa oferecer água, porque sempre é aquele mesmo comentário, né? O bebê está com calor, o bebê está com sede. Lembrar que o leite materno ele é composto basicamente de água, tá certo? Porque cerca de 80% do leite materno é água, tá? Nada mais que isso. Tem só um porém, tá certo? Que eu acrescentaria nessa frase, além do leite materno exclusivo, tá certo? Quando o bebê está fazendo o aleitamento misto, que a gente chama, tá certo? Que com a fórmula mais o leite materno,
aí é um pouco diferente, tá certo? Essa fórmula, a gente chama que ela é hiperosmolar, tá? Ela tem uma osmolaridade mais alta. Então, sim, aí sim, nesse caso, tá certo, precisa complementar com água. Sim. Mas só nesse caso específico. Lembrar que a água também, ela é fonte de infecção também, tá certo? Por mais natural que seja a água, ela passa por um gelágua, passa por um copo, passa por uma madeira, tá certo? Isso Sim. também é fonte de infecção. Mas o bebê que está só em aleitamento materno exclusivo, ele não precisa de absolutamente mais nada, tá certo? Ok? Não precisa brinco, que não precisa de chá, água, suco, nada disso que o pessoal adora oferecer para criança até 6 meses de idade, tá? Olha aí, gente, informação importante, isso daqui é mito, não precisa nem de água, só o leite materno mesmo já vai suprir as necessidades do bebê. Que informação importante a gente já pegou logo de primeira. Vamos para a próxima, conferir se é mito ou se é verdade. Quando engravida, a mulher deve comer por 2. Geralmente a gente ouve falar que dá essa fome, mas tem que aumentar muito a ingesta de alimentos? Também é mito. Né? Na verdade, apenas a partir do 2º trimestre de gestação que a grávida ela vai ter suas necessidades aumentadas, mas não é necessário comer por 2. Né? Essa necessidade energética, necessidade de nutrientes que realmente vai acontecer, ela deve ter, nós nutricionistas geralmente, né, estamos aí acompanhando as gestantes e aí, por isso a importância de estar sendo acompanhado durante a gestação por um profissional, né? Então a gente vai, na verdade, vai incrementar a alimentação dessa gestante de uma forma individual. Na verdade, cada gestante vai ter sua necessidade, a gente vai estar fazendo essa reposição, mas não é necessário comer por 2. Isso vale também para as gestantes gemelares. Não é porque é gemelar que também é necessário comer por 2 ou por 3, de forma alguma. Lembrando que o ganho de peso excessivo na gravidez está associado a diversos problemas, inclusive para o bebê, né? Para a gestante, pode aí desencadear hipertensão, diabetes gestacional. Então, a gente deve ter muito cuidado com esse pensamento e a grávida ela não deve ter esse pensamento. E aí o papel da família também, orientando, quem tiver um esclarecimento melhor, orientando essa grávida aí, ajustando na questão da alimentação dela também é importante, né, doutor Guilherme? Com certeza. A orientação para uma grávida é exatamente a mesma de qualquer pessoa, é comer saudável, tá certo? Inclusive com incremento de atividades físicas, tá certo? Óbvio que obedecendo às limitações de uma grávida, óbvio, tá certo? Ou então orientação médica de repouso, alguma coisa assim, que fuja à normalidade da gestação. Mas a orientação dietética de uma grávida é exatamente, inclusive, a mesma de um nutrista, tá certo? É comer o mais saudável possível, tá? Ótimo. Inclusive, deve se preocupar até um pouco mais, né? Já que está com o seu filho aí já em formação. Vamos conferir a próxima tela aqui, se é mito ou se é verdade. O bebê precisa arrotar a cada mamada. Isso aí é cultural, né? A gente acredita que sempre vai acontecer. Precisa, todas as vezes, a cada vez que ele for mamar? Veja, o bebê não precisa arrotar a cada mamada, mas ele precisa ser posto para arrotar a cada mamada, tá? É diferente. Quanto mais perfeita a mamada, tá certo? Menos gás o bebê ingere, certo? Então ele vai produzir menos gás, tá certo? E vai arrotar menos. Tem bebês que simplesmente não arrotam, tá? Mas a maioria dos bebês, eles ingerem gás quando mamam. O bebê passa, na primeira semana, passa 50 minutos, 1 hora mamando. E fora isso, ele respira, tá certo? E respira, inclusive, pela boca, tá? Então ele ingere muito gás. E o normal é esse gás sair, tá certo? Ok? Então ele precisa ser posto para arrotar ao final de cada mamada. Mas não necessariamente o bebê vai arrotar, tá? É importante isso. Eu sempre costumo dizer, põe para arrotar e a partir daí você vai conhecendo o seu bebê, tá? Se você passou 10, 15 minutos no braço, o bebê não arrotou, você sabe que seu bebê é daqueles que não arrotam. Aí você pode deitar com mais tranquilidade, tá bom? Ótimo, né? Para ninguém ficar esperando aí uma eternidade, né? Achando, inclusive, que tem algum problema com o bebê, né? Vamos conferir mais uma aqui, gente, saber se é mito ou se é verdade. Comer chocolate e feijão durante a gravidez pode provocar cólicas no bebê? Essa daí é importante a gente tirar essa dúvida, né? A mulher geralmente gosta de um chocolatezinho, né? E o feijão é o feijão. Então, é preciso evitar isso daí para que o bebê não tenha cólica? Pode interferir ou se trata de um mito? Olha, na verdade, as cólicas do bebê, elas vão acontecer, né? É um processo natural, está envolvido com a maturação do sistema digestivo desse bebezinho. Então, na verdade, ela vai acontecer. Em alguns vai ser menos, né? Em outros vai ser mais. E o período também, normalmente,
se diz que até os 3 meses, mas tem bebê que acontece que melhora dessas cólicas num tempo mais curto, né? Em relação aos alimentos, é sempre muito controverso, não há consenso de quais alimentos geram ou podem provocar cólicas no bebê. Isso é bem individual. Então, na verdade, a mãe deve conhecer o seu bebê. Então, se ela observar que o chocolate, o feijão ou qualquer outro alimento levou aquele bebê ter cólicas, ela observou um desconforto maior, ela reduz. O chocolate e o feijão ele tem carboidratos, os fitatos, que a gente consegue, de uma forma, antes de levar ao cozimento, deixar esse feijãozinho, normalmente a gente orienta, deixa o feijão de molho de 12 a 14 horas, no suquinho de limão, tudo isso vai favorecer até a absorção de ferro posteriormente, mas também a reduzir os nutrientes que contém nesse feijão, que podem ser formadores de gases. Então, a gente reduz isso, né? O chocolate tem a cafeína, no qual a gente também tem alguns relatos que podem causar desconforto no bebê. Então, na verdade, é individual isso. Então, se a mãe observa que o chocolate e o feijão na criança, naquele filho dela, levou a cólica, a piorar esse quadro de cólica, ela reduz. Mas não há consenso nem para o chocolate, nem para o feijão e nem para nenhum outro alimento, tá? Agora tudo com parcimônia. Tudo, né? Com parcimônia, com controle, com moderação. Muito boa orientação aí, gente. Vamos conferir a próxima, produção. Pode trazer na tela. Nas primeiras semanas de vida é preciso higienizar o umbigo do bebê com frequência. Isso aí, é mito ou é verdade? Bom, essa é a recomendação ainda da Sociedade Brasileira de Pediatria e de algumas sociedades, a maioria das sociedades no mundo, tá certo? Okay? Alguns países do norte da Europa, por exemplo, tá certo? Tipo França, Finlândia, eles não orientam mais essa limpeza frequente do cordão umbilical, tá certo? Que eles fazem o dry care, que é a limpeza seco, na verdade, tá certo? Aqui, isso não é bem verdade, a gente ainda orienta, tá certo? Que essa limpeza do cordão umbilical, pelo menos 4 vezes ao dia, com álcool a 70% ou então clorexidina, tá certo? Então é uma recomendação ainda, o umbigo ele vai cair em torno de 1 a 3 semanas mais ou menos de vida, e isso causa muita ansiedade da mãe, porque fica o umbigo ele começa a ficar pretão, tá certo? Às vezes saindo uma secreçãozinha, que isso causa muita ansiedade da mãe. E essa limpeza com álcool, ele ajuda um pouquinho a deixar mais ressecado o umbigo e facilita a queda. Além de achar que acredita-se que evita um pouquinho de infecção também, tá? Muito bom. Então, manter essa higienização realmente é importante, né? E que fique essa orientação para as mães aí ficarem tranquilas também. Quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos entre 1 e 3 semanas, mais ou menos. 1 e 3 semanas. Dentro desse tempo pode ficar tranquilo. Acontece de passar mais do que isso? Ou a coisa rara? Acontece. Acontece tanto de cair antes, tá certo? Que não é uma coisa ruim, tá certo? Como acontece uma queda tardia do cordão umbilical. Nesses casos, já não é tão normal assim, tá certo? O bebê precisa ser avaliado, inclusive de rotina, pelo pediatra, tá certo? Porque existem algumas doenças relacionadas à queda tardia do cordão umbilical, tá? O cordão umbilical ele não deve cair após 4 semanas de vida. Então, até as 4 semanas aí dá para você ter tranquilidade. É claro que se tratando do bebê, você tem que estar sempre com acompanhamento médico, né? Em dia, e aí você vai ter a orientação específica para a sua criança. Vem comigo na próxima tela aqui para a gente conferir. Café em quantidade moderada pode deixar o bebê irritado. Isso é mito ou verdade, doutora Conciana? Na verdade, é controverso também a questão da irritabilidade no bebê causado pelo café. A cafeína, ela pode, na verdade, em dosagens elevadas, excessivas, ela pode sim causar uma irritabilidade no bebê, como outras consequências, como baixo peso, pode estar associado aí a parto prematuro, mas isso, a cafeína em excesso. Né? A gente tem recomendações para aquelas gestantes que conseguem se controlar com o cafezinho, porque também a gente não vai restringir daquela mãe, daquela gestante, né? O cafezinho, se ela gosta tanto, né? Se ela consegue se controlar, a gente orienta mais ou menos 200 ml por dia, aí, né, 2 xícaras, e se ela não observar nenhum desconforto nela também, então não tem problema, né? Então, na verdade, a cafeína, temos que ter esse cuidado. A cafeína, lembrando que a depuração dela dentro do organismo da gestante, ela
é mais lenta, ela passa de 5, na verdade, até 10 dias para ser metabolizada. E ela passa facilmente pela barreira placentária. Então, por isso que chega ao bebê. Então, a gente tem que ter muito cuidado, de verdade, né, com a cafeína. Mas também não é totalmente restrita, não. Aqui a palavra moderada, né, na verdade, é que faz toda a diferença, né? Exatamente. Com moderação não vai ter tantas interferências assim. Exato. Vamos conferir a próxima aqui, a gente já teve orientação acerca aí do café. Bebês que tomam banho antes de deitar dormem melhor. A gente, principalmente aqui no Nordeste, independente da idade, a gente gosta de tomar banho para dormir. Pode ter tomado banho 8 horas, se for dormir de 9h30, quer tomar outro para dormir melhor. Com a criança, é a mesma coisa? É importante frisar que cada bebê é um bebê, tá? Eu acho que as mães têm uma ansiedade muito grande de ver o bebê dormindo a noite toda, já desde muito cedo. E isso causa elas dão, vamos dizer que um tiro no pé. Tá certo? Os bebês, eles não têm rotina, tá certo? Eles começam a diferenciar dias e noites aproximadamente lá para os 3 meses de idade. Então, não é comum que o bebê durma a noite toda antes disso, tá? Mas, quanto mais cedo você começa uma rotina, tá certo? Para esse bebê, mais cedo ele vai entendendo também o que é dia e noite. O banho, ele ajuda, tá certo? A relaxar, criar uma rotina, tá certo? Se esse banho for dado antes de dormir, tá certo? Antes do horário de dormir, talvez ajude bastante a criar uma rotina. Agora, muito cuidado com excesso de banho, porque às vezes a gente esquece dos cuidados que a gente deve ter com a pele do recém-nascido, tá? Sim. A pele do recém-nascido, ela é um órgão que nasce muito imaturo, tá? Então, até 15 dias de vida, inclusive, ela não tem todas as camadas da pele. O pessoal adora dar vários banhos no bebê, tá certo? Não é uma recomendação em nenhuma sociedade do mundo, tá? Eu achei engraçado porque na matéria de início, ela disse, fez um mês agora, já posso dar 2 banhos. Essa não é a recomendação, inclusive, tá certo? Okay? Às vezes eu digo para as mães, se eu te disser a recomendação de banhos para bebê, vocês caem para trás e nunca mais voltam para o meu consultório, tá? Porque teoricamente é 1 a 2 banhos por semana, tá certo? Okay? Então, culturalmente a gente não faz isso, tá? Então eu sempre digo assim, 1 banho por dia é muito mais do que suficiente. Quer dar 2 banhos? Dá 1 banho com produto de limpeza, tá certo? E outro faz, sei lá, um banho só com água, um banho com água morna, um ofurô, tá certo? Para justamente criar essa rotina antes da dormida. Tá? Mas, teoricamente, é uma coisa que ajuda a criar uma rotina do bebê e talvez eles tenham uma chance maior de dormir um pouquinho melhor quando eles fazem um banhozinho antes de dormir, talvez ajude bastante. Muito bom, e ótimas orientações sobre o banho aí também, né? Que é coisa que muita gente não sabe, eu tô nesse meio. Vem comigo aqui agora para a gente conferir a próxima. Existe leite materno fraco? Pronto, essa aí é uma questão muito importante e é o terror de muitas mulheres, né? Eu acho que meu leite é fraco e tal e tudo mais. Existe mesmo leite materno fraco? E eu já emendo com uma pergunta também. A alimentação da mãe durante esse período de amamentação, ela também pode interferir nisso, na qualidade do leite materno? Sim. Na verdade, não existe leite materno fraco, de forma alguma, né? Nós devemos desmistificar isso. O leite materno, ele é perfeito, né? Nutricionalmente, né? E nos fatores aí protetores para o bebê. Então, como você bem falou, Guilherme, na verdade, ele é influenciado, sim, pela alimentação da gestante, né? Então, a gente tem aí nutrientes que passam para o leite materno desde a gestação, então na produção ali do leite materno, esses nutrientes vão estar, sim, melhorando a qualidade dele conforme a alimentação da mãe, né? Além disso, vai estar influenciando no paladar da criança, né? Então, o que vai facilitar posteriormente na introdução de novos alimentos, né? Então, ela pode reconhecer sabores através do leite materno desde a gestação, porque o líquido amniótico também, ele é aromático, né? E aí o bebê reconhece através do leite materno o cheiro, né? O aroma que os alimentos que a gestante consumiu durante a gestação para o líquido amniótico, né? O que acontece é, como o Dr. Guilherme falou, o recém-nascido, ele não tem uma rotina. Ele acorda muito, dorme muito também, né? Ele acorda com frequência, ele ainda não tem uma rotina de dormir. E aí, como esse leite materno, ele é perfeito, ele também é perfeitamente digestivo, né? Digerido pelo organismo da criança. O estômago da criança, lembrando que também ele é muito pequeno, então a criança, ela mama
com mais frequência, porque ele vai ser digerido mais facilmente, né? E aí o que é que acontece? Muitas mães, muitas avós, né, pensam que esse leite é fraco, porque a criança digere e daqui a pouco está com fome, porque é perfeito, né? Então ela urina, quer mamar novamente. Então atribuem que esse leite é fraco e na verdade ele não é. Não existe leite materno fraco. Ótimo, muito boa orientação, gente, tirando a sua dúvida aí, não existe leite materno fraco. Doutor Guilherme quer fazer um comentário aí? O leite materno é tão bem absorvido que, inclusive, a frequência de evacuação de uma criança, ela pode ser bastante... O intervalo pode ser imenso, tá certo? Às vezes crianças podem passar 10 dias sem evacuar, tá certo? Crianças que estão em aleitamento materno exclusivo. E o contrário justamente também, né? Por isso, tá certo? Que Exatamente. outra coisa que acontece, às vezes eu fico muito preocupado, tá certo? Que com a restrição da dieta materna, tá certo? Às vezes a mãe está amamentando e recebe uma lista de alimentos. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Quando ela vai ver, não sobra nada, é pão e água, né? Que ela pode comer. E às vezes o pessoal esquece que ela precisa de uma cota calórica mínima, tá certo? Para produzir leite. Tá certo? E essa caloria ela vai passar para o bebê. Então, às vezes, quando você se restringe muito, não posso comer chocolate, não posso comer leite, não posso comer presunto, não posso comer nada, tá certo? Às vezes isso vai influenciar na cota calórica que é passada para o bebê. Tá? Essa nutriz ela deve manter uma alimentação saudável e equilibrada, mas sem restrições, a não ser que tenha algum problema, né, que isso deve ser observado junto ao médico que está acompanhando e o nutricionista, para a gente verificar se é necessário, de fato, fazer alguma restrição. Agora, eu sempre dou o exemplo da carambola, tá certo? Você come uma carambola, faz mal pro bebê, então você vai deixar de comer a carambola. Isso vale para qualquer alimento, tá certo? Olha, gente, vamos para um rápido intervalo aqui. Vamos continuar daqui a pouquinho com mais mitos e verdades, tirando algumas dúvidas nesse terceiro bloco do assunto do dia. Não sai daí, nossos convidados têm muita informação para passar para a gente ainda. Estamos de volta com o assunto do dia. Hoje estamos falando sobre cuidados com bebês. Deixa eu te passar uma informaçãozinha. William e José nessa câmera aqui. E ao meu lado temos mais dois cinegrafistas, Alberto Araújo e Gustavo Moraes, ajudando a gente a fazer esse programa. Fora uma equipe enorme de profissionais que estão por trás das câmeras, por trás do estúdio. Não dá para dizer o nome de todo mundo, mas é uma equipe fera. Esse pessoal nos ajuda a ficar bem à vontade aqui para trazer essa informação para vocês. E é claro, né, não sou eu que trago a informação, a gente só repassa aqui a informação dos nossos convidados e agradecemos a eles mais uma vez pela presença aqui. A gente voltou, a gente saiu, na verdade, para o intervalo com mitos e verdades e agora a gente volta também com mitos e verdades, trazendo aqui a próxima tela. É preciso ter muito cuidado para não bater a moleira do recém-nascido. Não sei nem o que é moleira, para começar, né? O que seria isso e realmente é preciso ter muito cuidado? Moleira, ela é aquela abertura na cabeça do bebê, tá certo? Que nessa regiãozinha aqui, tá certo? Se você palpar, ela vai estar abertinha. Essa região da cabeça, ela precisa estar aberta, na verdade, tá certo? Porque os ossinhos do bebê, eles não são fundidos, tá? Como o do adulto, por exemplo. Eles são afastados e nesse afastamento existe essa região, tá certo? Que popularmente a gente chama de moleira, que o profissional de saúde chama de fontanela, tá? É muito interessante isso, porque o pessoal tem muito receio em bater qualquer coisinha, o bebê bate com a cabeça, vamos ver a moleira do bebê se está direitinha. Essa moleira, inclusive, é o que protege o bebê contra quedas e acidentes, tá certo? Que quando o bebê cai, o impacto da cabeça ela se distribui melhor, tá certo? Quando esses ossos não são fundidos, quando existe essa moleira. Então, é um mecanismo de defesa que o bebê tem, tá? E fora isso, ela precisa estar aberta para a cabeça do bebê crescer. Ela cresce quase todo o conteúdo da cabeça do bebê, ela cresce nos primeiros 2 anos de vida, tá? E a moleira vai fechar aí em torno de 15 a 18 meses, mais ou menos, tá? Então, não tem nenhum cuidado especial que a gente recomenda para essa moleira, não. Óbvio, tem que ter cuidado com qualquer outra parte do bebê, porque o bebê é frágil, tá? Mas não precisa ter um cuidado especial com essa região do bebê, não. Ótimo, muito bom. Agora que foi explicado, eu realmente me recordo. Em algumas situações, o pessoal, cuidado com a cabeça do bebê e tal, porque acreditam que tem isso aí. Mas, bom, gente, é mito, né? É necessário, obviamente, ter um cuidado com a moleira, com a criança inteira, né? Mas não esse cuidado específico aí, como se fosse a área mais frágil aí da criança, tá bom? Vamos conferir mais uma tela aqui para ver se é mito ou verdade. Estresse e nervosismo atrapalham a produção de leite? Justamente essa questão. Às vezes a pessoa
não está produzindo muito leite, pode ser um estresse, pode ser inclusive a ansiedade da mãe nesse quesito? Perfeito. É isso mesmo, né? O estresse, o nervosismo, ele atrapalha sim a produção do leite. Essa produção do leite, ela é via sistema nervoso central. Então, se a mãe estar bem, estar tranquila, ela vai produzir melhor esse leite, de fato. E lembrando que, né, é preciso ter todo esse apoio, né, para que a mãe esteja realmente tranquila. Além disso, é a sucção do bebê que vai estimular também essa produção do leite, né? Muitas mães têm em mente que o meu seio não está cheio. A gente lembra sempre, a gente tem sempre o costume de estar dizendo às mães, olha, o peito não é estoque de leite, ele na verdade, ele é fábrica. Né? E essa fábrica ela vai funcionar conforme o estado emocional e conforme a sucção do bebê. Então, na verdade, quanto mais o bebê mamar e quanto mais essa mãe estiver tranquila, apoiada, com uma rede de apoio, ela vai conseguir amamentar melhor, sim. Ótimo. Então, aqui é verdade. Estresse, nervosismo, ansiedade também, né? Atrapalham a produção de leite. O estado emocional, na verdade. Isso. E aí cabe a orientação para o maridão, para a família, não dar estresse para a mulher, né? Para a mãe, né? Para ela poder produzir o leite, né? Qualquer tipo de problema, uma tristeza, uma perda na família ou algo desse tipo, também é válido para isso aqui, né? Sim. Então é importante a gente saber, o estado emocional da mãe tem que estar em dia, né? Tem gente que pensa que maternidade só diz respeito à mãe ou a responsabilidade do pai aí, né? A mãe pode, inclusive, estressada demais com o marido aí, com os problemas, não está nem produzindo leite para o filho. Vamos pensar nelas também e ajudar. Vamos conferir mais uma aqui, produção? O bebê deve dormir de lado para evitar o refluxo. Mito ou verdade, doutor Guilherme? Mito, tá certo? Que, na verdade, essa posição de lado até pode ajudar um pouco, tá certo? Quanto ao refluxo. Mas não é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá certo? A recomendação é sempre dormir de barriga para cima, tá? Isso se deve basicamente para a prevenção de uma coisa grave, tá certo? Chamada morte súbita do lactente. Tá? A gente sabe que a posição de bruço, tá certo? Ela eleva muito o risco de morte súbita do lactente, tá? E essa posição do lado, tá? Quando o bebê é deixado nessa posição, ele tem um risco maior de virar para baixo, tá certo? Okay? De virar de barriga para baixo. Então, é uma recomendação que a gente não faz mais, tá certo? Okay? Nem deixar o bebê dormir de bruço, nem de lado, tá? Teoricamente, se você deixasse o bebê de lado, você teria que garantir que ele não rolasse, tá? Mas também a Sociedade Brasileira de Pediatria e outras sociedades mundiais também pedem para você tirar tudo do berço do bebê, tá? Então, rolinhos, lençóis, travesseiros, tá certo? Isso aí tudo deve ser evitado. Então, não tem como a gente recomendar, tá certo? Que de rotina essa posição, tá? Assim como a elevação também. Antigamente a gente recomendava sempre a elevaçãozinha, hoje em dia não é mais recomendado também. Ótimo. Então, aqui, além, né, gente, de ser mito, é importante a gente dizer o seguinte também. O ideal é que a criança durma de barriguinha para cima. Mais uma coisa que a gente aprendeu. Vamos aprender mais aqui na próxima, saber se é mito ou verdade? Traz a informação. A partir dos 6 meses, a dieta da criança precisa ser complementada, mas o ideal ainda é manter a amamentação. Essa primeira parte aqui, eu já sei que é verdade, foi falado no primeiro bloco, né, doutora? A partir dos 6 meses já dá para você trazer alguma coisa, mas aí mantém a amamentação também? Deve cessar? De forma alguma deve cessar. Muito pelo contrário, ela continua sendo o principal alimento do bebê, até 1 aninho de idade. 6 meses é o tempo oportuno que a gente fala que deve iniciar a introdução de novos alimentos, né, para esse bebê, mas o aleitamento materno ele deve ser continuado, inclusive em livre demanda também, né? Por que os 6 meses? Na verdade, é o tempo no qual a gente observa que a criança está pronta para receber outros alimentos. E como é que a gente vai saber que essa criança está pronta? Aí vem, em conjunto com o pediatra, a gente está analisando os marcos do desenvolvimento dessa criança. Então, se ela senta sem apoio, se ela segura a cabecinha, né, sustenta essa cabeça direitinho, ela pega objetos e leva à boca. Então, esse pegar os objetos e levar à boca é extremamente importante para esse momento, né? Além disso, as enzimas digestivas estão mais sendo produzidas de uma forma mais suficiente, né, e efetiva para a introdução de outros alimentos sólidos, né, de composição diferenciada em relação à dieta, na verdade, do leite materno. Né? Mas
Pois não. A amamentação continua sendo o principal e, como o doutor Guilherme falou anteriormente, até 2 anos ou mais. Agora uma coisa, que alimentos a gente vai começar a introduzir? O que é o ideal para a gente começar? Primeiro, vai na frutinha mesmo machucada, um suco, o quê? Olha, isso é bem Né? controverso hoje em dia. Na verdade, não existe o que deve começar, né? O alimento essencial, o principal é esse. Não, a gente pode começar por frutas? Pode começar por legumes? Pode. Na verdade, o que a gente orienta, a frutinha ela é mais fácil, por quê? Ela tem um sabor adocicado, o que o bebê ele já nasce com esse paladar um pouco mais reconhecedor do sabor doce, então vai favorecer. Uma dica que eu dou sempre para as mães é, inicia com uma fruta de repente que você consumiu muito durante a gestação, lembrando daquilo que eu falei, né, do líquido amniótico, e também que ela consumiu muito durante a lactação, durante a amamentação. O bebê ele vai reconhecer esse sabor. Não é regra que ele vá gostar daquele alimento que a mãe consumia, mas isso favorece muito. Então, tem horário para começar? Também não tem regra. Quer começar de manhã, num horáriozinho da manhã, pode começar no horário da tarde ou na hora do almoço, não tem regra. A gente vai estar trabalhando o bebê, a família, né? Então, cada bebê tem uma história, cada bebê tem uma forma de encarar o alimento, né? Formas de introduzir. É amassadinho, é inteiro, isso vai ser de acordo também com o que você combinar, do que aquela mãe está pronta para fazer para aquele bebê, né? A gente vai estar olhando também como aquele bebê encara aquele alimento, né? Se tem bebê que gosta de mais amassadinho, ele vai comer mais amassadinho e depois, ao longo do tempo, vai progredindo essa consistência. Tem bebê que sempre tem uma empatia maior para o alimento mais sólido, então a gente respeita isso do bebê, né? E aí a gente vai trabalhando essa consistência, esse tipo de alimento ao longo do tempo. Lembrando que existem alguns alimentos proibidos? Sim. Fruta não existe. A gente vai ter cuidado, na verdade, com a qualidade dessa fruta. Se essa fruta ela é orgânica, que é de preferência utilizar as frutas, os legumes, as verduras de forma orgânica, porque o bebezinho ele está, na verdade, o sistema imunológico dele ainda está em maturação, né? Então a gente vai dar excesso de agrotóxicos, né? Não. Então preferir de forma orgânica. Outra dica é consumir as frutas, né, que são da safra, porque ela vai ter menos também agrotóxicos, vai ter menos produtos químicos, né? E assim também para os legumes e as verduras, tá certo? E aí essa consistência ela vai evoluindo conforme o tempo da criança. Muito bom. Só 2 coisinhas. Importante falar essa questão do agrotóxico, dos orgânicos, tá certo? Em 2009, a Anvisa publicou um documento com alimentos que eram praticamente inconsumíveis com excesso de agrotóxico. Alguns pimentões, por exemplo, tem pimentões que 98% dos pimentões eles têm uma quantidade maior de agrotóxico do que o recomendado, tá? Então, quando você pode dar preferência a orgânicos, vale muito a pena. Eu sempre brinco, cola com a feira de orgânicos, tá certo? Cola na Ceasa, que vale muito a pena. Outra coisa é que o pessoal tem uma ideia errada de que, 6 meses, vamos começar a introdução alimentar no bebê. Então, você acha que é sentar a criança numa cadeira e a criança vai comer. Isso não vai acontecer, tá certo? A criança tem um tempo longo para fazer uma transição alimentar. Inclusive, a gente não fala mais de introdução alimentar, fala de transição alimentar para dar uma ideia de que isso aí não vai ser do dia para a noite, tá? A criança não vai fazer a transição alimentar em 24 horas. Então, você vai apresentar os alimentos à criança e ela vai precisar ainda de um suporte nutricional e calórico, tá? E a amamentação está aí para isso também. É muito benéfico para a criança manter a amamentação ainda quando iniciado a transição alimentar. Tá? Muito boas orientações aí acerca de alimentação. Vamos lá para a próxima agora, a gente conferir. O uso de faixa umbilical ajuda a proteger e a cicatrizar a ferida umbilical. Eu também não conhecia a questão dessa faixa umbilical. De fato, ela ajuda a proteger? É comum também a utilização dessa faixa? Possivelmente sua mãe ou sua avó vai saber muito bem o que é essa faixa umbilical. Era uma tá coisa certo? Isso é uma hérnia umbilical. O lugar onde estaria o corto umbilical da criança, tá certo? Ela é aberta para facilitar a passagem dos nutrientes através do cordão umbilical.
Quando o cordão umbilical cai, tá certo? Fica às vezes um buraquinho que às vezes fica uma protuberância, tá? Que a gente chama de hérnia umbilical, que a avó vai dizer, não deixa o bebê chorar, porque isso aí vai pular, tá certo? Ok? E isso aí é uma coisa completamente normal, estético, inclusive, tá? E isso vai se fechar. Só que o que interfere às vezes é a ansiedade, tá? Porque essa cicatriz, essa hérnia umbilical, ela pode durar até 2 anos, tá certo? Para ficar completamente esteticamente boa, tá? E aí antigamente o pessoal colocava um botão, faixa umbilical, tá certo? Que fazer qualquer negócio. E a gente sabe que inclusive isso é perigoso, porque você abafando essa região, tá certo? Onde é potencialmente contaminável, você pode aumentar o risco de infecção, tudo isso. Então, hoje em dia é completamente contraindicado o uso dessas faixas umbilicais. Então vamos evitar essa orientação aí, né, do pessoal mais antigo que pode querer passar essa orientação. Mito, vamos conferir a próxima agora. Confere aí, produção, pra gente. De 1 a 2 anos de idade, a criança já pode fazer as refeições junto com a família e comer os mesmos alimentos. De 1 a 2 anos, tá correto isso aí? Corretíssimo. Ela, na verdade, ela não só pode comer, ela deve fazer as refeições junto com a família. Na verdade, isso deve ser iniciado aos 6 meses. Eu sempre costumo orientar as mães antes desses 6 meses. Coloca já a criança aos 5 meses, sentada na cadeira, junto do ambiente ali da refeição, a família fazendo essa refeição, porque ela vai, de fato, incorporar que aquele momento de refeição, que esse momento ele deve ser tranquilo, prazeroso, né? E consumir os alimentos com 1 aninho de idade, ele já deve estar consumindo, partilhando ali a alimentação da família. Não vai existir aquela de fazer a refeição do bebê e fazer a refeição da família. Não. Desde que, claro, a refeição da família seja uma alimentação saudável, né? Então, o ideal é sempre isso, né? É que a família, ela consiga levar o bebê a uma alimentação saudável, né? E não que o bebê termine se alimentando uma alimentação inadequada que a família possa vir a ter, né? A transição alimentar é um excelente momento para regularizar a alimentação da família, na verdade. Tá certo? Se você não come saudável, agora você tem a obrigação de comer. Não só para a sua saúde, mas também para a saúde da família. É sem sentido você estar oferecendo frutas, vegetais, tá certo? Para uma criança e comer um sanduíche do lado dela. É sem sentido. Ela vai se espelhar nos pais. Ela vai querer comer o que os pais estão comendo. Gente, pequena pausa aqui na nossa discussão aqui do nosso tema, mas ainda vamos continuar falando de saúde. Só que é saúde junto com economia. Atenção você aí de casa e do trabalho para tudo que eu quero falar agora, gente. É da Ultramed, Ultramed Saúde. Por que, Guilherme, você vai falar da Ultramed Saúde? É o seguinte, ela tem a maior cobertura odontológica do Nordeste, mas não é só isso não. Com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro. É o que todo mundo está precisando, não é verdade? Na Ultramed você tem um mundo de benefícios, são descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição. Em quantas especialidades, Guilherme? Em todas as especialidades. Tem mais desconto, viu? De 60% em exames laboratoriais e de imagem. Mas eu queria entender melhor, Guilherme, esse desconto vai servir para mim como? Numa mamografia que custa R$400, aí já dói no bolso, né? Mas com o cartão Ultramed você paga apenas R$110, diminuiu bastante. No sumário de urina que custa R$36, com o cartão Ultramed você paga somente R$7. E não para por aí, vai anotando. Descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos em todas as lojas das grandes redes e tratamento odontológico de graça. Isso mesmo que você ouviu. Tratamento odontológico você não vai pagar um centavo a mais por isso com o cartão Ultramed. Olha, e tem mais benefícios: seguro de acidentes pessoais, de invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios incluídos num único cartão, que é o cartão Ultramed. E sabe quanto só que você vai pagar? R$ 39,90 no cartão. Mas só se você ligar agora para 3139-6262. Quer saber o seguinte? Vamos alterar isso daí? Você vai pagar mais barato ainda. Você vai ligar agora e vai dizer que ouviu falar da Ultramed aqui no programa Assunto do Dia. E aí você só paga R$ 29,90. Pode deixar que eu me responsabilizo. Pode ligar e dizer que fui eu que autorizei o desconto de R$10 e aí você só vai pagar R$ 29,90. Tá barato demais, né? Tá praticamente de graça. Eu já tenho o meu cartão de benefícios Ultramed e não saio de casa sem ele. E você? Ligue agora e faça o seu, 3139-6262. O telefone está na tua tela, 3139-6262. Ultramed, saúde ao alcance de todos.
Vale a pena a gente falar de saúde, porque o tema do assunto do dia de hoje é saúde e a gente está falando focado nos bebês. No próximo bloco a gente continua com mais orientações importantes e com a resposta às perguntas que você mandou. É já já. Oi, 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 estamos de volta com o assunto do dia. Agora a gente traz serviço para você. Vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte. Vamos trazer 3 oportunidades no quadro A Vagas de hoje. A primeira, a produção já traz aqui para a gente 4 vagas para operador de telemarketing ativo. O que é preciso, Guilherme, para eu concorrer a essas vagas aí? Ensino médio completo, 6 meses de experiência na função e o salário vai ser de R$ 1.006. Tem mais oportunidade ainda para você que está buscando aí essa inserção no mercado de trabalho. São 2 vagas para supervisor de vendas comercial. Você tem que ter ensino superior completo e a experiência de 6 meses nessa atividade aí. R$ 2.000 é a remuneração. Vamos conferir a última de hoje que a gente trouxe. Oportunidade... 2 vagas para técnico de enfermagem. Ensino médio completo é necessário. O salário é de 6 meses. Aliás, a experiência é de 6 meses. Um salário de 6 meses, precisa trabalhar 6 meses para receber? Não. A experiência que é de 6 meses e o salário é de R$ 1.000. Lembrando que tem vagas para pessoas com deficiência. Boa sorte para você. E lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone de lá é o 3355-2900, tá bom? Eu falei que nesse bloco a gente ia responder as perguntas dos telespectadores. E já tem pergunta que foi feita através da nossa linha interativa e vai aparecer na tela aqui pra gente, para os nossos convidados responderem. Maria Francisca de Camaragibe, brigadão Maria pela sua participação e pessoal de Camaragibe lá, forte abraço. Minha sobrinha tem 17 dias de vida e a enfermeira orientou que desse 3 banhos por dia. Isso está certo? A gente ouviu já que a questão, o Dr. Guilherme falou sobre essa questão do banho. 3 banhos por dia, por que foi dada essa orientação? Pode ser algum problema, alguma coisa assim, ou não é comum mesmo? Não é comum. Eu não sei baseado em que ela deu essa orientação, mas não é recomendação, tá? Eu realmente não sei. A recomendação é aquela que eu disse, tá certo? Um banho por dia é muito mais do que suficiente, tá certo? Que lembrar de novo, principalmente uma criança de 17 dias, que a pele está começando a ficar formadinha agora, tá? A orientação é aquela 1 a 2 banhos por semana, tá certo? Mas aí, culturalmente, a gente tolera até 1 banho por dia. Muito mais do que suficiente mesmo. Ok, então fica aí a orientação, né? 1 banhozinho por dia já dá conta do recado. Olha, gente, aqui tem a pergunta aqui da nossa telespectadora que falou via WhatsApp. Ela pergunta, se a mãe não tem leite materno, a gente já viu aqui, inclusive, que o estresse, né, a questão emocional pode afetar aí na produção de leite da mãe. E pode acontecer da mãe não ter o leite materno. Ela pode dar para o recém-nascido esses leites aí, compostos lácteos aí que são feitos para substituir o leite materno, que tem bastante vitamina e tal. Isso pode ser feito? Pode ser feito, né? Se de fato for avaliado e houver a necessidade de complementar esse leite materno, né, o ideal é que faça com a fórmula infantil, que é a base de leite de vaca, mas ela é modificada para se adaptar e se assemelhar ao leite materno. Nunca será igual ao leite materno, mas ela vai se assemelhar, né, em nutrientes, principalmente no quantitativo, na quantidade desses nutrientes, dos micronutrientes, da energia, né, deve ser com a fórmula infantil realmente. Agora, a gente já viu que o leite materno, por si só, ele vai dar conta de toda a questão nutricional do bebê. Esse leite aí, que vai ser a substituição, né? Ele também vai ser somente ele, também sem água e outros alimentos? Sim. Se for complementando o leite materno, né, a gente vai avaliar a necessidade da água, né? Por muitas vezes é necessário a água quando se introduz essa fórmula infantil. Mas, em relação aos alimentos, a recomendação vai ser a mesma se a criança estivesse em aleitamento materno exclusivo. Se ela estiver mamando e usando fórmula, até 6 meses. Mas se também tiver só em fórmula infantil, também exclusiva até 6 meses, né, quando se deve introduzir a alimentação, tá? E aí continuar também conforme o aleitamento materno. Muito bom, e é sempre bom você estar acompanhando aí, se você puder ter
essa oportunidade de conversar com a nutricionista infantil, com o seu pediatra, para observar o que é que vai ser necessário aí para complementar ou não a alimentação do bebê. A Vanise de Camaragibe também diz aqui, meu bebê apresenta um pequeno ronco quando está dormindo, o que fazer? É comum o bebê roncar, doutor? Quais problemas que pode ser aí? Qual que é a orientação para ela? Buscar também uma orientação médica no consultório? É muito comum o bebê roncar, tá? Ela não falou a idade do bebê, na verdade, mas cada idade tem sua causa de roncos, na verdade. Quando o bebê nasce, ele nasce com uma imaturidade muito grande, uma válvulazinha que liga o esôfago ao estômago, tá certo? Então, muito do conteúdo do estômago, ele volta, se confunde com a via respiratória e causa muito ronco e espirros, tá certo? Que isso é muito comum no período neonatal, no primeiro mês de vida, tá certo? Depois essa criança vai crescendo, o ronco vai diminuindo, aí ele volta a roncar quando começa a acumular a secreção, tá certo? Que é natural, o bebê não precisa naturalmente estar gripado, resfriado para ter secreção, tá? E mais na frente começam a crescer algumas glândulazinhas da criança, chamadas adenoides, cornetos, que podem também diminuir um pouquinho o calibre da via respiratória e pode causar roncos também, tá? Todas essas coisinhas, essas pequenas alterações, elas precisam ser avaliadas, tá certo? Durante a consulta com o pediatra, por isso que se exige um acompanhamento, tá certo? Dessa criança. Ótimo, mas não é incomum o bebê roncar, né? Isso aí já tranquiliza bastante. O mais comum é o bebê roncar. Olha, lá em Campo Grande, Recife, a gente recebeu aqui a participação da Janete Aragão. Ela tem uma neta de 1 ano e 4 meses e diz que a bebezinha está muito irritada e pergunta se pode ser por causa dos dentes que estão nascendo. É comum por causa desse processo aí do nascimento dos dentes do bebê estar mais estressadinho? É muito comum. É muito comum. O nascimento dos dentes dói, tá certo? Dói, causa um processo inflamatório local, tá certo? Isso deixa a criança irritada. E às vezes a criança não se manifesta dizendo, tô com dor, quero um remédio para dor. Não, ela fica basicamente irritada, fica fazendo birra, tá? Não quer comer porque o movimento de mastigação, ele dói, acrescenta mais a dor. Então tudo isso pode alterar a dinâmica e o humor da criança. Pode sim, com certeza. E o que faz para a criança comer, por exemplo, quando ela está com dor de dente? Aí vai o feeling da mãe mesmo, né? O feeling da mãe, paciência, né? Oportunidade, tem que dar a oportunidade da criança, né? É apresentar os alimentos, né? E avaliar em situações de dentinhos nascendo ou qualquer outra doença que esteja deixando aquela criança com um apetite mais reduzido. Na verdade, tudo deve ser muito bem avaliado pelo profissional que está acompanhando aquela criança, né? E aí sim a gente fazer ajustes de consistência, ou nesses momentos em que ela está doentinha, às vezes é necessário manter uma alimentação daqueles alimentos que ela gosta mais, né? Enfim, é o feeling da mãe e paciência. Ok. Vem cá, bebê de 5 meses, infelizmente não falou o nome aqui. Na verdade falou, Daniele, só não falou de onde que é. Daniele, brigadão pela tua participação. Bebê de 5 meses que está com dermatite. O que causa dermatite? Ela quer saber por que o bebê tem e como que pode tratar a bebezinha da Daniele. Tá. A dermatite atópica que ela deve estar falando, aos 5 meses, ela é uma herança, na verdade, dos pais. Tá certo? A gente brinca que existem 3 tipos de inflamações crônicas do bebê, que é basicamente a inflamação do pulmão, que a gente chama de asma, a inflamação da via aérea superior, que a gente chama de rinite, ou a inflamação da pele, que a gente chama de dermatite. Todos eles têm a mesma origem. Tá? E elas começam a se manifestar mais ou menos na idade do bebezinho Daniela, mais ou menos com 3 a 5 meses. Isso está muito relacionado ao fator genético e também a quantidade de banhos, tá certo? Que é ofertado ao bebê também. A gente brinca que o banho é inimiga da pele. Então, orientações para ela: hidratar a pele do bebê, não com água, mas com hidratantes específicos para bebês, tá certo? E diminuir a quantidade de banhos. Tá? E paciência, porque normalmente essas dermatites elas tendem a se resolver com o passar da idade, tá certo? Depois de 2, 3, 4, 5 anos às vezes, tá certo? Isso tende a melhorar. Ótimo. A orientação aí para a Daniele, ela que atualizou agora aqui, está acompanhando o programa ao vivo, ela diz: sou de Chã de Alegria. Forte abraço e muita alegria para você, tá bom? Todo mundo aí, pessoal de Chã de Alegria, aproveita aí o nome para ficar feliz também. Daiane Deise, de Jordão Baixo, também participou. Ela diz: meu filho tem 7 meses e os dentes começaram a nascer quando ele tinha apenas 4 meses. Meu filho está no processo de amamentação, mas a médica disse que é preciso começar a dar frutas e verduras para ele, porque ele pode ter uma anemia, caso fique só com o leite materno.
É verdade por conta já dele estar com 7 meses? Olha, as necessidades de ferro, de fato, elas aumentam a partir dos 6 meses. Por isso que é importante, na introdução, a gente ofertar alimentos fontes de ferro. Mas ele também tem uma quantidade de ferro, apesar de ser menor do que, por exemplo, o leite de vaca, mas a biodisponibilidade desse ferro do leite materno, ela é muito elevada. Então, o bebezinho, ele absorve bem, ela tem 7 meses, é isso? Exato. 7 meses. Então, com 7 meses, ele ainda vai estar sendo mantido pelo leite materno, mas a introdução aí, ela deve ser feita de forma gradual para suprir também, né, essa necessidade de ferro. Lembrando que a absorção de ferro do leite materno, ela não é atrapalhada, prejudicada pelo cálcio que está lá presente também no leite materno. Não, isso acontece quando é o leite artificial, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Deixa eu só isentar um pouquinho a culpa da pediatra, tá certo? Porque existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de suplementar ferro, tá certo? Para todas as crianças acima dos 6 meses que ainda estão em amamentação ou tomam menos de 500 ml de leite fortificado com ferro, tá certo? Por dia, tá certo? Então, é uma recomendação, alguns pediatras fazem de rotina, certo? Seguindo a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Certo? Okay. Ótimo. Olha, uma dúvida que eu acho que os pais devem ter também, a gente já falou aqui acerca do momento de começar a introduzir alimentos, que alimentos devem ser esses, quais não devem ser, mas todo mundo tem uma dúvida em relação ao desenvolvimento da criança. A partir de quantos meses a criança já está com a cabeça um pouco mais firme, quando começa a engatinhar, quando começa a falar as primeiras palavras. Isso é uma preocupação que os pais têm. Às vezes uma criança é mais rápida que a outra em fazer isso, então os pais acham que o filho está um pouco atrasado. Dá para trazer um panorama para a gente aí? A partir de quantos meses a gente pode esperar que a criança já esteja mais firme? Quando que vem engatinhar? Quando que começa a estar falando as primeiras palavras? Tá, vamos lá. É um pouquinho complicada essa pergunta, porque cada bebê é um bebê. Eu sempre digo para as mães, nunca compare seu bebê com ninguém, tá certo? Porque seu bebê tem que ser comparado com ele mesmo. Existe uma curva de desenvolvimento, de crescimento adequada para o seu bebê, tá certo? Então, comparar, meu vizinho já fala, meu primo já anda, isso não existe, tá? É óbvio que a gente precisa que o bebê faça algumas coisas para passar para uma próxima etapa. Por exemplo, o bebê precisa estar sentando com firmeza, pegando objetos, tá certo? Levando na boca, para a gente começar uma transição alimentar de qualidade, tá certo? Okay? Para que o bebê possa ter essa liberdade para fazer isso, tá? A fala, tá certo? Okay? A gente brinca que o primeiro ano de vida é muito dedicado à parte motora da criança. Então ela vai do nada, tá certo? Até sustentar o pescoço, sustentar o tronco, tá certo? Ficar em pé e andar, tá certo? Tudo no primeiro ano de vida. Algumas crianças fazem um pouquinho depois, que não é nada fora da normalidade. E o segundo ano é muito delicado a fala, tá certo? Okay? Então é no segundo ano que a criança vai desenvolver, começar não só a duplicar sílabas, mas falar palavras com 3 sílabas, ou então falar palavras diferentes, tipo bola, água, tá certo? E chamar a atenção para algumas coisas, reconhecer pela fala, tá certo? Algum determinado objeto. Por exemplo, o pai fala água e ela corre para o bebedouro, tá? Diz vamos passear e a criança corre para a porta, ou pega um brinquedinho favorito dela e leva para a porta. Então, mas assim, nunca comparar com outras crianças. Cada bebê tem sua parte, seu ritmo de crescimento e desenvolvimento. Isso deve ser acompanhado rotineiramente pelo pediatra. Tá? Olha, gente, a gente está trazendo agora as participações que aparecem na nossa tela. O pessoal manda recado para o nosso WhatsApp ou na nossa fanpage do Assunto do Dia. E aí trazem aqui, a produção traz aqui na nossa tela, direto aí na sua tela, a participação dos nossos telespectadores. Então, se você quiser fazer um comentário sobre o tema do programa, sobre os nossos convidados, né, sobre os esclarecimentos que eles trazem, você pode fazer isso também através das nossas ferramentas, do WhatsApp, da fanpage, e aí o seu nome vai aparecer aqui, o seu comentário também. A pergunta que a gente traz agora é lá de Cavaleiro, a Ana de Melo que trouxe a pergunta, ela diz o seguinte: quais os cuidados sobre a síndrome da mão, boca e pé? Ela surge normalmente em que idade? Eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome. Que síndrome é essa e como é que ela surge? Ela bombou, na verdade, né, nessas últimas semanas, eu acho que por isso que ela está perguntando. É uma doença viral, tá certo? Que ela é muito parecida com uma picadinha de muriçoca, tá certo? Que surge basicamente, como o próprio nome diz, na mão, no pé e na boca, tá certo? Normalmente de uma vez só, tá certo?
E é uma doença autolimitada que ela vem e vai por ela mesma, só que durante esse período da doença ela causa alguns probleminhas, tá certo? Porque, tipo febre, quando essas lesões elas ficam acumuladas no palato ou na garganta, tá certo? A criança sente uma dificuldade e dor quando vai comer, tá certo? Então isso altera a rotina de alimentação da criança, tá bom? Tirando que é uma doença extremamente contagiosa. Então, uma criança pega e vai passar para os coleguinhas dela da escola, tá certo? Às vezes para o pai, que passa para o outro irmão, tá certo? E por aí vai, tá? Mas as orientações são as mesmas de uma doença viral. Ela é autolimitada, vai durar aí 1 a 2 semanas, tá certo? Ok? E tem essa dificuldade para comer, às vezes dá febre, mas ela vai passar, tá? Doutora Conciana, os pais estão sempre atentos aí à rotina, a tudo que o bebê faz. Existem alguns alimentos que podem deixar, por exemplo, o bebê com o intestino preso? O bebê às vezes tem um costume de todos os dias defecar e tal e tudo mais. E aí, por conta de uma mudança alimentar, algo que foi introduzido, por exemplo, pode acontecer isso daí? O que os pais devem fazer em relação a isso? Pode, né? É comum, quando a gente inicia a introdução, a transição alimentar, né, muitos pais colocarem alguns farináceos, né, principalmente aquela criança que vem da amamentação mista ou do aleitamento artificial, de colocar farináceos, isso, né, pode levar à prisão de ventre, né? Os alimentos industrializados, né, que contêm aí aditivos e outros nutrientes que não são tão, de fato, nutrientes, né? E isso vai, de fato, levar à constipação. Nesse momento da introdução alimentar, da transição alimentar, a oferta de água é necessária. Então, a oferta hídrica que vai ajudar também esse trabalho intestinal. Então, se começa a alimentação e a criança também não tem uma oferta hídrica, isso vai favorecer também a prisão de ventre, né? A constipação. A hidratação, e nesse caso, a ingestão de água vai favorecer, inclusive, a pele, que a gente já viu que é um fator muito importante, né? Também, né? E quando a gente fala de hidratação, é basicamente água. Tá certo? Porque muita gente ainda está naquela fase do suco, que hoje em dia não é tão recomendado para as crianças, tá certo? Até os 2 anos de idade. A gente sabe que o suco é um péssimo alimento, na verdade, para uma criança. Tá? E muita gente ainda insiste em começar uma transição alimentar com aquele suquinho laranja-mimo, aquele suquinho, né? E a gente sabe que quando você faz o suco, você perde pelo menos 40%, 60% das fibras e nutrientes do suco. E fora isso, você aumenta muito a carga calórica do suco e você aumenta a concentração de alguns carboidratos, especialmente a frutose, que isso causa uma sobrecarga pancreática e pode trazer repercussões a longo prazo na criança. Um suco, por exemplo, quando ele é oferecido antes do primeiro ano, ele pode aumentar o risco de diabetes, hipertensão, hipertrigliceridemia, tá certo? Colesterol alto, câncer precoce. E é preciso falar isso, é preciso ter essa orientação. Tá? Só adicionando a Guilherme, que isso é algo que é muito importante a gente frisar e orientar essas mães, as avós, né? O suquinho realmente, se a gente quer que a criança ela tenha uma boa relação com o alimento, diminua a seletividade alimentar, tenha uma boa aceitação para frutas, para verduras, o suquinho ele atrapalha um pouco isso na introdução alimentar, principalmente esse primeiro ano de vida, né? E a Academia Americana de Pediatria, de fato, ela contraindica esse suco, né? Isso saiu recentemente, né? no ano passado, né? A contraindicação do suquinho na introdução alimentar, justamente porque a gente, além de perder, né, fibras, há uma concentração maior de alguns carboidratos, né, da própria fruta, levando às repercussões que Guilherme falou, a gente também perde o contato da criança com a fruta. Ela não vai saber que fruta é aquela. A gente pode até dizer, ó, é suco de laranja. Mas cadê a laranja ali? Para ela pegar, para ela sentir o sabor verdadeiro da fruta. Né? Ótimo. Olha, gente, muitas orientações boas a gente teve hoje, né? E na nossa enquete a gente perguntou o seguinte: você acredita que a maior dificuldade com a chegada do bebê é a amamentação? 58% dos nossos telespectadores responderam que sim, 42% que não. Tem gente aí que acredita que outras questões são as mais complicadas aí, não é? Com a notícia da chegada de um bebê. Deixa eu agradecer aqui a doutora Conciana Freire, nutricionista materno-infantil do IMIP, especialista em nutrição clínica e mestre em saúde pública. Muito obrigado, doutora. Pode trazer suas considerações finais. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, né, junto com o pediatra do Guilherme. A gente está plantando essa sementinha, falando um pouquinho sobre a amamentação, a alimentação infantil, que é tão importante nesse momento. Né? Gostaria de agradecer imensamente, né, o convite.
E gostaria também de convidar os colegas nutricionistas, os acadêmicos de nutrição, né, para o nosso congresso de nutrição que vai ocorrer na próxima semana lá no IMIP. Né? Então estão todos convidados, além de outros profissionais também, né, os educadores físicos também estão convidados, porque vai ser um congresso de nutrição clínica e esportiva. Né? Então a gente vai estar aí debatendo muita coisa boa, né, e estudando. Muito bom, né? Ótimo evento aí para você que trabalha nessas áreas aí, você que estuda também, comparecer. Dr. Guilherme Urban, pediatra da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, também nos ajudou muito aqui, a gente agradece a participação, Dr. Guilherme. Obrigado, o prazer foi todo meu. Tá certo? E lembrar que não existe receita de bolo, né, para cuidar de um bebê. Cada bebê tem que ser individualizado, evitar comparações, tá certo? Ter um acompanhamento adequado. Tá certo? E você vai conhecendo seu bebê e a partir daí você vai sabendo o que é melhor para o seu bebê. Eu acho que o papel do pediatra é sempre orientar, mas quem vai decidir realmente a criação do seu bebê são os próprios pais, com certeza. E foi muito importante a gente ter a orientação aqui dos nossos especialistas, né? E é importante que você, no processo aí da paternidade, da maternidade, tenha, é claro, sempre a orientação de especialistas aí. Vale o feeling, né? Como a gente falou em alguns momentos, mas é bom você sempre ter esse acompanhamento. O Assunto do Dia tenta sempre trazer esclarecimentos que vão ajudar você. É o que a gente vai voltar a fazer na segunda-feira, ao vivo. Que você tenha um ótimo final de semana. Foi um prazer estar essa semana mais uma vez aqui com vocês. Obrigado a toda a equipe que faz esse programa com a gente. Que você tenha um final de semana nota 10. E até a próxima. Tamo junto.